Já. Boa noite! Boa noite, turma! Estamos aqui mais uma vez. Nossa, tá faladeiro hoje, hein? Estamos aqui mais uma vez, dona Érica. Que lugar que é esse? Mas aqui? sempre ele tá Noite! Boa noite, Filó, tudo Boa bem? noite, dona Érica. Boa noite, Gabi. Boa noite. Boa noite. Então, todos aí preparados para mais uma aula bíblica lá do Colégio Batista Independente? Oba! Nossa querida escola, né? Que já começou aí, então, as aulas há 2 semanas e estamos tendo as aulas não presenciais e até as aulas bíblicas. Vixe, Verdade? tem muita tarefa, viu? Você fez tudo, Filó, essa semana? Ai, eu tenho umas 2 ainda pra fazer, viu, dona Érica? Mas de resto, assim, eu tô bem adiantada. E você, Zé, você tá fazendo todas as lições? Ixi, Eu estou tentando, mas eu prefiro as aulas particulares. Presenciais. particulares? Presenciais. É verdade. Ah. Pergunta aí, Zé, para as professoras o que elas preferem. Professoras, o que vocês preferem? Macarrão ou arroz com feijão? Não, Zé, pergunta se elas preferem as aulas presenciais ou à distância. Acho que elas não preferem nenhum dos dois. Claro que elas aposentadoria. Presencial. Nós, professoras, amamos dar aula, amamos, e a gente gosta de dar aula para as crianças mesmo, não assim, né? Sei não, Tão viu? longe. Bom, é bom ver alguns já aí conectando. Um beijo para todo mundo, que Deus abençoe vocês. Beijo pra todo mundo. Isso aí, Filó, muito Onde bem. tá? Tá no Face? Tá no Face, tá no Instagram. Ixi. E depois a gente Instagram, coloca Zé. lá no YouTube do Colégio Batista, tá bom? No Muito canal bem. do YouTube. Aliás, se você perdeu alguma aula, se você perdeu algum vídeo, siga a gente lá no canal, siga a gente no Instagram, né? Curte a nossa página aqui no Facebook e se inscreva no nosso canal. Cada um é de um jeito, né? A gente tem que aprender tudo isso. Se inscreva no nosso canal lá do YouTube, tá certo? Ele chama Colégio Batista Independente RP, tá? De Ribeirão Preto. Então, se inscreva lá no nosso canal e aí sempre você vai ficar sabendo quando a gente colocar um vídeo lá de aula bíblica ou de outra coisa, tá certo? Mas geralmente são os das aulas bíblicas. Então, chega de falatório, vamos orar, vamos louvar ao nosso Deus e vamos hoje pro quarto capítulo da história de Hudson Taylor. Vamos orar então? Vamos. Meus pezinhos juntinho estão, cruzo os dedinhos da minha mão, abaixa a cabeça com atenção, fecha os olhinhos para oração. Fecha os olhinhos, fecha os olhinhos para oração. Isso, muito bem. Pai querido, te agradecemos por mais um dia de vida, pelo teu cuidado conosco, Senhor. Obrigada pelo privilégio de ter a sua presença sempre a nos guiar, a sua palavra, Deus, para nos orientar, o teu cuidado, o teu consolo. Obrigada porque o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades e o Senhor tem estado conosco, ó Pai, no meio de tantos problemas, como é gostoso descansar nos teus braços, Senhor. Ajude cada criança que está assistindo essa live, também depois do vídeo. Abençoe suas famílias, que o Senhor esteja abençoando seus pais, ó Deus, e suprindo suas necessidades. E abençoe todas as outras pessoas também que estão assistindo. Ajude que se alguém ainda não tem Jesus como seu Salvador hoje, possa ser o dia da sua salvação. E aqueles que já são salvos, que o Senhor use as nossas vidas para falarmos disso do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos lá! Na terça, né, que foi a nossa última aula, o Zé porque queria cantar a música da segunda, da terça, da quarta, não é, Zé? Isso mesmo. Acho que é a Certo. música preferida dele. É a sua preferida? É a preferida. Então tá bom. acertei. Ó, mas canta direito, hein? Sem ficar falando, hein, Zé? Canta direito. Então, só Eu lembrando. e a dona Érica contra o resto. Isso, é isso aí, Zé. Eu ia lembrar isso. Eu e o Zé contra não, né? A gente vai fazer uma Vamos parte com a Gabi. e a Filó canta com a Gabi. Quem Oba! quiser cantar ou comigo com o Zé ou com a Filó e com a Gabi. Vamos lá então, Gabi. Som no Qual que é o violão. tom? Qual que é o tom? É mi, Zé. Não é pra ficar falando? Não, Zé. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Vou deixar brilhar e brilhar. Eu vou deixar minha luz brilhar. Minha pequena
Eu e a Gabi ficamos afinadíssimas. Muito bem, Filó, muito bem, Zé. Ô, Filó, você não aprendeu a falar? Ah, não. Você não viu Eu as lives? canto junto com a Gabi. Você não viu as Zé. lives da Gabi? Zé, Mais ou menos. vamos lá então, agora nós vamos cantar Se Desejas Ir para o Céu, Só há Esse é novo? um Esse é caminho. Não, não é novo não, esse é... Nós já cantamos esse, Zé. Esse é um dos preferidos lá do Colégio Batista. Que saudade que eu estou de ouvir as crianças. Deixa eu contar pra você que não participa lá do Colégio Batista. Quando a gente canta esse corinho lá no Colégio Batista, com mais ou menos umas 90, né, 90 e poucas crianças e mais as professoras, Uau. parece que a igreja vai explodir, assim, ó, de tão alto, que é a parte do eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, que saudade que eu estou das crianças cantando lá no colégio. Pode ter certeza que o dia que a gente voltar até as aulas, no primeiro culto a gente vai cantar esse corinho, Opa! né, para fazer um culto de louvor Só lá em no dezembro? colégio. Deus Ô, me louco, livre, Zé. não, Zé. Não. A gente pretende voltar em junho em nome de Jesus. Vamos lá, então? Mas o Trump quando- falou que é só em dezembro. Mas o Trump não é o nosso presidente. Ai, Zé. Eu tô ruim mesmo de É, matéria. outro boa. dia, quando eu cantei esse corinho, eu falei a referência errada. Eu falei, então a referência certa é João 14:6. Às vezes aqui é tanta coisa, né, que a gente acaba confundindo É, aí até o presidente. um versículo. É até o presidente. Vamos lá, então? Se canta bonito, hein, os dois, ó. Filó e Zé. Eu já tô cantando bonito, ó. Eu não conheço, porque eu vou seguir você. Conhece sim. Qual que é o tom? Qual que é o tom? O tom, Zé, o tom é ré. É, Ó, desafio. pode deixar. Se desejas ir para o céu, só há um caminho, só um caminho, e este caminho é Jesus. Leia na Bíblia suas palavras, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu desejo ir para o céu, já sei o caminho, sei que o caminho é Jesus. Eu o aceito e sei que ele disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos lá, nós três, vamos lá? João 14:6. 6. Tá atrasado, hein, Zé? Nós quatro, né? Esqueci de contar, Gabi. Muito bem. Agora, os dois sentados direitinho, olhos na professora, Não vai prestando elogiar a nossa atenção, casa gente. nova? A nossa casa nova, Gabi, Gabi. depois mesmo? você volta pra gente cantar. O Ah, Zé, é fica mesmo, um pouquinho Zé. mais pra Gabi, cá, dá ó. um beijinho aqui no na minha bochecha. Vem pra cá. Eu gostei do beijinho da Gabi. Ei, Você Zé. não ganhou, Filó. Agora você vai ter que ganhar da Dona Érica. É. Eu um ganhei a beijinho. Dona Érica. Pronto. Tá Pronto, vendo? agora Chega de beijo. Vamos chega pra de beijo e vamos pra aula, certo? Sentado bonitinho, os dois, olhos na professora. E vamos lá, vamos ver. Antes da gente lembrar um pouquinho a nossa aula, o nosso versículo. Salmos 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Vamos lá, Zé. Falando também. 1, 2 e Qual que é já. a referência? Salmos 37:5. 37, Ixi, eu falei 6. 5. 5. Vamos junto. 1, 2 e já. Salmos 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmos 37:5. 37,5. Você já entregou seu caminho ao Senhor? Para começar a entregar o caminho ao Senhor, precisa primeiro receber Jesus como seu único Salvador. Amém? Amém. E vamos lembrar a nossa história. Então, o Hudson aceitou a Jesus Cristo com 17 anos de idade.
17 anos. Apesar dele ter crescido na igreja, ou melhor, nascido na igreja, né? Não que ele nasceu lá na igreja. Mas desde pequenininho ele é na igreja com seus pais. Mas lembra, não é porque você vai na igreja que você já é salvo. A igreja é um lugar onde a gente congrega para ouvir a palavra de Deus. É um lugar onde a gente congrega para louvar a Deus junto, não é, Zé? Verdade. Você tá com vontade de voltar pra igreja? Eu tô. E você, Filó? Tô com muita saudade de não é? tudo. Eu também. E um beijo lá para as crianças da nossa igreja também, de todas as outras igrejas. E o que acontece? Nós vamos lá para nos reunirmos, porque a Bíblia assim ensina, né? Que a gente deve estar na nossa congregação, para ali louvarmos, para aprendermos a palavra, né? Para a gente servir uns aos outros, ajudar uns aos outros, tudo isso. Mas a igreja não é o lugar, não é algo que vai te salvar. Não é porque você vai na igreja que você já é salvo. Quem morreu na cruz para nos salvar foi o Senhor Jesus, não foi a igreja. Não é? Então é Jesus que salva. Se você já é um salvo, já entregou o teu caminho ao Senhor? Ó, entrega o teu caminho ao Senhor. Segundo, confia nele. E o resto, pode ficar tranquilo que ele vai fazer para você. Foi isso que o Hudson fez. Ele entregou o seu caminho. E então, quando ele já era um adulto, né, depois de estudar medicina, vamos lembrar tudo que ele estudou. Medicina. Ixi, ele estudou muita coisa. Chinês. Farmácia. Ele também era farmacêutico. Sim, grego, não foi? Grego. Hebraico. Latim. Ixi, ele estudou bastante. E depois de então só que teve uma coisa que ele precisou muito mais e não tem livro para ensinar isso. Ele precisou aprender a confiar em... confiar em Deus. Confiar em Deus, não é, Zé? Verdade. Você lembra dessa parte? Ele precisou... Vira mais pra cá, Zé. Ele precisou confiar em Deus. Muito bem. E isso a gente não aprende em nenhum livro. Como que a gente aprende a confiar em Deus? Ih, Zé, agora você tá tão alto que você tá tampando aqui. Aí... O Zé tá acostumando com a casinha nova dele, né? Ele não acostumou ainda não. Você gostou da sua casinha? Acho que eu preferi a velha. A velha? Mas essa tá posição. bonitinha. Essa tá bonitinha. Mas vamos voltar aqui então. E o Hudson entregou então seu caminho ao Senhor, ele verdadeiramente confiou no Senhor, ele vivia pela fé ali, né, onde ele estudava medicina, onde ele ajudava o Dr. Harder. Lembra que o Dr. Harder não pagava o salário dele? Depois ele pagou certinho, né? Mas ele precisava confiar muito e quando ele sentiu então que ele estava pronto para ir, Deus abriu as portas e ele em 1853 fez a viagem. Quem lembra quantos meses essa viagem durou? 9 meses. Não foi 5? 5 pontos pra Filó! 5, Zé. 5 meses. Lembrei. Depois de 5 meses, depois de muitas tempestades, muitas aventuras naquela viagem, ele chegou à China. E quando ele chegou à China, ele foi estudar ali com um professor particular que ensinava ele o dia inteiro. E na terça-feira, o pastor Luiz, lá de Cabo Verde, lá na África, me contou aqui no Facebook que cada caractere desse aqui, né, cada desenho desse aqui, no chinês não é uma letra, que nem o nosso alfabeto, já é uma palavra. Cada desenho desse é uma palavra. E logo então, assim, não logo, né, demorou um tempão para ele aprender, mas ele conseguiu. E já tinha também a Bíblia, né, escrita ali em chinês, pelo menos eu não sei se é a Bíblia toda, mas eu sei que ele distribuía bastante Novos Testamentos, né, a parte do Novo Testamento, a parte que conta sobre Jesus, conta sobre a salvação. Então, o Hudson estudou muito, lembra? Eu falei que até a língua dele doía, a cabeça dele doía, de tanto que ele estudava. E quando ele aprendeu, que ele dominou um pouco a língua, ele já não perdeu tempo, alugou lá uma casa-barco e subia e descia o rio, né, chamado de Rio Azul, pregando o evangelho a todo mundo que ele encontrava. Às vezes ele precisava usar um táxi, né? Esse táxi, eu gostaria de andar de um táxi assim. Deve ser engraçado, né? Lembro, ele pegava o Uber, eu lembro. Não, era um Uber desse jeito aqui, ó. Era um Uber carrocinha. Nem o tuk-tuk. Carregado por uma pessoa, acho que tinha, né? Essa pessoa que carregava aqui as outras tinha que ter um braço bem forte, né?
Não era fácil, não. E eles chegavam, então, na cidade, ele chegava nas cidades e falava de Jesus. E ele e uma vez um outro missionário amigo foram para um lugar chamado Tungshal. Eu acho que é assim que pronuncia. Tungshal. E quando chegaram lá, eles foram bem recebidos? Não, foi aquela hora que você sumiu, Zé. Foi até a hora que o Zé desapareceu, né? Foi O que foi aconteceu? O que aconteceu, você não lembra? Eles apanharam, acharam que eles eram assim, talvez espiões, e acabaram batendo muito neles, mesmo os dois falando que eram missionários e que tinham ido falar de Jesus. Mas muitos ali nunca tinham ouvido falar de Jesus. Sabe por quê? Porque lá na China, assim também aqui antes do evangelho chegar no Brasil, as pessoas não conheciam Jesus, não sabiam que Jesus era o Filho de Deus, não conheciam Deus. E até hoje, infelizmente, tem muita gente que ainda não ouviu falar de Jesus. Às vezes até já ouviu falar Jesus, mas não sabe que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então eu e você... Ninguém vem ao Pai que não... É isso mesmo, ninguém vem ao Pai, né, Zé? Por isso eu e você precisamos avisar as pessoas, olha, você é pecador, mas Jesus morreu por você, Ele ressuscitou, Ele quer te salvar. Só por meio de Jesus é que você pode ser salvo. Nós precisamos avisar as pessoas, sabe por quê? Tem gente que pensa que para ser salvo precisa adorar outros deuses, precisa ser batizado, precisa ir na igreja, precisa dar dinheiro, e não é nada disso. Essas coisas são boas e faz não adorar ídolos, né, de jeito nenhum. Mas ir na igreja, dar o dízimo, ser bom, tudo isso faz parte da nossa vida. Mas não é isso que salva, precisa ficar bem claro. A salvação é pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, a Bíblia fala, não vem de mim nem de você. É presente de Deus. E era isso que eles queriam falar, mas acabaram levando uma surra. E eu parei a história quando ali em Tungshal, aqueles homens gritaram, vamos matá-los, vamos matá-los. E um outro disse, não, não podemos fazer nada sem mandá-los ao mandarim. E o Zé escondeu. Aparece aí, Zé. Novo. Mas, Zé, parece que essa hora é boa, é muito boa. E aí foram levar então o Hudson e o outro amigo missionário a esse tal de mandarim. Eu parei a história aí. O que será que esse mandarim ia fazer com eles? O mandarim era o líder daquele lugar. Era um tipo de chefe de uma gangue, assim, né? E ele que controlava tudo ali em Tungshal. Por isso que chama manda aqui, manda ali, mandarim. Boa, Zé. O mandarim, ele mandava mesmo, ele mandava em tudo. Tava dando uma olhadinha e esse lugar que eu tô falando hoje, ele faz parte da Grande Pequim, que é a capital ali da China. Né? Então, eles foram levados ao mandarim. O mandarim era um homem muito bem vestido, com a sua roupa de seda, bem forte. Ele tinha um chapéu muito bonito e até uma pedra preciosa bem no meio, assim, da testa, né? Ai, mas dá até medo. Dá até medo. E o mandarim, então, recebeu e perguntou quem eles eram. Aí o Hudson falou que ele era inglês e que ele tinha ido para a China fazia já algum tempo. E ele só veio para a China para falar de Jesus. Que ele morava numa casa-barco, ele nem tinha casa, coitado ainda, né? E ele mostrou o que sobrou, né? Porque eles derrubaram a sacola, derrubaram os folhetos, derrubaram os Novos Testamentos. E aí, então, o Hudson mostrou o que tinha sobrado, né? As Bíblias lá, então, para ele e tudo. E aí o mandarim chamou os seus servos e disse assim, sirva chá para estes homens. Será que estava envenenado? Não, não tava. Ele serviu chá, já era um bom sinal. Se ele estava servindo alguma coisa, é porque ele tinha simpatizado com aqueles homens. Eles se sentaram, o Hudson e o outro missionário, todos machucados por terem apanhado lá daqueles homens, sentaram, tomaram chá. Ficou feliz? Não precisa esconder, tá vendo? Tô prestando atenção. Tomaram chá e o mandarim disse assim, tudo bem, eu autorizo vocês a falarem desse Deus aí que eu não conheço. Fiquem à vontade, podem falar para todas as pessoas aqui deste bairro. Inclusive, vou mandar alguns guardas para proteger vocês. Olha o que Deus faz.
como Deus muda o coração das pessoas. Por isso a gente tem que orar pelos nossos governantes e por todas as outras pessoas que às vezes não conhecem Deus. Ô Zé, sossega, senta direito. Aí, muito bem. Aí, Zé. Ele tá acostumado com a casinha nova, né? Ele tá acostumando. Continua. E então, olha como Deus muda, né, os corações. E Deus abençoou ali que o Hudson e o outro missionário, né, acharam graça diante daquele homem e foram bem recebidos e até mesmo escoltados para que ninguém mais naquele bairro pudesse fazer nada de mal com eles. Gente, glórias a isso. Deus, glórias a Deus. E aí, depois disso, depois de alguns dias, ainda lá naquele barco subindo e descendo, né? Deixa eu mostrar o barco aqui de novo para vocês. Aquele barco subindo e descendo, ele sempre tinha esse ajudante chinês que ajudava ele, né, carregando as coisas e até mesmo ajudando quando ele não sabia alguma palavra, alguma coisa. E um dia, né, o Hudson lá comendo o seu arroz com ovo de pata, com aqueles palitinhos, né? Eu não sei comer comida chinesa de palitinho. também não. Você sabe, Zé? Você sabe, Filó? Eu Eu uso não. palito depois que eu como, para limpar os dentes. Ah, não, mas eu tô falando do palitinho Aquele palito de pegar comida de mesmo. comer a comida chinesa lá, o japonês. Eu como de garfo mesmo, eu não sei Eu usar. também. Mas o Hudson sabia comer com os pauzinhos, ele pegava o arroz, ele pegava o ovo, ele comia. E ele já falava, ele já tinha acostumado, né, com os costumes, com a cultura ali. E o ajudante disse assim pra ele: Ô Hudson, você come como um chinês, você fala como um chinês, você mora numa casa-barco como muitos chineses. Por que você ainda se veste desse jeito como um inglês? E o Hudson ficou pensando: puxa, é mesmo, por que eu tô vestido assim ainda? Eu preciso me vestir como um chinês. E ele foi lá, Agora é com pitu. cortou o seu cabelo. Eu acho que o cabelo dele era meio loiro assim, né, meio ruivo, não sei porque ele era inglês. Ele cortou o seu cabelo, ele pintou o cabelo de preto. Olha só. Ele amarrou uma longa trança, igual os chineses usam. Virou chinês. Tirou aquele terno com aquela camisa engomada, aquela gravata aqui em cima, aquela cartola. Tirou tudo aquilo, colocou uma roupa de chinês com aquele sapato apertado do chinês. A única coisa que o Hudson não gostou muito foi do sapato. E olha como ele ficou. Ó, Uau! ficou igualzinho um chinês. Foi fazer E karatê. ele... Não. E ele percebeu que quando ele estava vestido assim, como um chinês, ele não chamava tanta atenção como antes, quando ele andava na cidade, né, lá nas ruas, e todo mundo ficava encarando ele por causa da roupa dele, que era muito diferente. Agora ele era até melhor recebido nos lugares. As pessoas chamavam, convidavam ele para ir em casa, e ele pregava bastante o evangelho. Então isso acabou abrindo mais portas para ele pregar o evangelho, porque as pessoas às vezes nem viam que ele era um estrangeiro. Claro que ele devia ter um pouquinho de sotaque, né, alguma coisa, mas as pessoas viam que ele realmente tinha absorvido ali a cultura chinesa e gostaram disso. E começaram então a se aproximar mais dele. E ele começou a ganhar almas para Jesus. As duas primeiras pessoas que ele ganhou para Jesus foram dois homens. Um era o senhor Shang, que era um ferreiro, e o outro era o senhor Sung, que era um empresário ali da região. E os dois aceitaram Jesus e começaram já a ajudar o Hudson também a falar de Cristo. Sabe, quando a gente tem Jesus no coração, nós rapidamente devemos também aprender, ou pelo menos entregar folhetos, né? E claro, estudar, aprender também a falar de Jesus para as outras pessoas. A gente não precisa fazer um seminário para falar de Jesus. Basta você saber aquele versículo que a gente cantou. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, muito bem, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem sabe usar o livro sem palavras? Eu. Olha o seu aqui, Quem Zé, sabe ó. sem palavras? Tá aqui. Quem sabe usar o livro sem palavras? Gente, Responde aí quem sabe usar o livro sem palavras. Fala aí: eu sei, professora Érica, eu sei usar o livro sem palavras, eu sei todas as cores, todos os significados e até versículos ali sobre cada página. Você sabe, As Filó? crianças da escola acho que sabem sim. não aprenderam ainda não, filho. Aprendemos Sabe, sim, aprendemos. Aqui. Desde que eu sou professora lá, eu ensino a usar o livro sem palavras e já ensinei bastante nas lives também. Você sabe, Filó?
Eu sei. Você sabe, Zé? Eu não sei, mas eu sei porque pegaram e não devolveram. Olha, ele não esquece. Que coisa. Brincadeira. Você sabe ou não sabe, Zé? Eu sei. Depois eu a sei. gente vai fazer um teste, hein? Ixi, Se você sabe Não usar o ficou. livro sem palavras, Prova, ó, já pode sair aí falando do Senhor Jesus. Deixa eu ver se alguém respondeu aqui. O Diego vai olhar ali. Se alguém respondeu que já... Ah lá, a Julia respondeu. Eu sei. Parabéns, Julia. O Heitor Machado também. Eu preguei com ele. Amém. Olha só. Muito bem. Carol e a Lulu sabem. Muito bem. A Júlia também sabe. O Gabriel. Ótimo. Deus abençoe. Giovana. Continue assim. Ah lá, a Giovana Pereira sabe também usar o livro sem palavras. Quem é Giovana Pereira? A Giovana, do 4º ano. Ah, Eu sim. da escola. Isso. Ai, deixa eu te contar uma coisa. Ontem... Ai, gente, de novo? Vai parar aqui? Caiu. Que Mas o Instagram vai coisa. estar de pé. Nós vamos parar aqui. Instagram, Zé, Instagram. Vamos ver se volta. Não dá zebra aí, não. O Instagram vai estar ligado aí. Instagram. E tá conectado aqui. Vamos avisar o pessoal aí que nós vamos ligar novamente. Todo dia tá acontecendo isso. Peraí que ali continuou, hein? Pessoal do Instagram, só um minutinho aqui pra gente resolver o problema. Pronto. Agora vamos fazer de novo. Vamos ver se vai entrar. E aí? Peraí, ainda Ixi, não agora entrou. ficou a Qual que é história. aquela musiquinha do livro sem palavra mesmo? Não tem esqueci. música do livro sem palavra, tem não, que Filó. dá pra cantar assim. Tem Tem sim. música. Eu não conheço. Qual Meu que é o tom? coração era Esse mesmo. Obrigada. sujo. Ah, Qual que é agora o tom sim. dessa Mas aí? Cristo aqui já Eu acho que é, Filó. Pelo meu conhecimento, ele é. É porque toda vez que eu esqueço, eu já Tem tenho essa mãe, musiquinha gente, não tá pra usar o livro sem Por quê? palavras. Por que uso sem palavras? Assim Continua só aqui, então. E diz em sua palavra. Não conheço esse, não. Não é do meu tempo. É do seu tempo, Filó? É do meu Dia tempo. feliz quando eu criei. Ô Zé, dona E a Érica ensinou lá no vida culto da nossa eterna igreja, Zé. ganhei. Eu não tava, eu acho que eu faltei esse dia. Nós vamos ter que fazer a transmissão só no Instagram. Coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. E agora? Vamos ver se volta. Vamos lá, Aí, atenção. Zé, quando fala seu precioso sangue, você vai pra página vermelha. Entendeu? Cada hora que a musiquinha fala uma coisa, você vira a página. Depois, Gabi, Lembrou? deixa eu corto no outro. Não, Mudou. e na hora da página amarela aqui? Vamos lá, ó, vai voltar, tá voltando. Vamos lá. Agora complicou, hein, Filó? Vamos lá, voltou. Atenção. Voltou, Zé. 3, 2, 1. Valendo. Aí voltamos, tivemos um problema aqui. Segunda vez que acontece isso, né? No meio da lição, cai aqui e não caiu a internet. Então eu não sei por que aconteceu assim, tá certo? Eu espero que as crianças voltem de novo pra gente continuar a história. Ali no Instagram a gente tá continuando. E ali no vídeo também que a gente depois põe lá no YouTube, tá bom? Então vamos continuar aqui. Vamos continuar. Então, o Hudson, ó, vestido ali agora de chinês, falava de Jesus para as pessoas. Vamos ver que tem gente voltando. E ganhou 2 pessoas para Cristo, o senhor Shang e o senhor Sung. E Oi, Zé do céu. Sung. Não, E Sunga. então, o que acontece? Ele, olha só, ó, ele conseguiu uma casa nessa vila aí, onde ele já estava trabalhando. Emprestaram uma casa para ele, deram uma casa, né? Emprestaram não, deram uma casa para ele.
E nessa casa, ele atendia várias pessoas. Lembra? Ele tinha se formado em medicina e ele também tinha conhecimentos de farmácia. Ai, E ele estudou muita atendia, coisa. ele tinha remédios, ele fazia remédio, ele já, consultava o paciente, já dava a receita, já fazia o remédio, já dava o remédio. Olha que maravilha. Tudo. E ele dava 2 tipos de remédio. O remédio para o corpo e o remédio para a alma. Ele contava para aquelas pessoas. Ele pegava sua Bíblia e ele abria sua Bíblia e contava para as pessoas por que a alma delas estava doente. Por causa do pecado. Por causa do pecado. E ele dava o remédio para sarar o corpo, que ele tinha lá, naquelas doenças. E ele também dava um remédio para a doença chamada pecado. E o remédio para o pecado é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Só Jesus salva, Jesus nos liberta, Jesus nos salva, Jesus nos cura do nosso pecado. Ele paga o nosso pecado, ele cancela o nosso pecado e assim a gente pode viver em paz com Deus. Muito bem. Então, o dia todo, ele atendia pessoas, o dia todo. E toda vez que ele atendia, ele ajudava ali, né, no tratamento e ele apresentava o Senhor Jesus Cristo. E as pessoas gostavam tanto do atendimento dele, tanto, que ele tinha um monte de gente que ia lá para ser consultado. E isso causou uma certa inveja aos médicos ali daquela vila e aos farmacêuticos que venderam menos porque o Hudson dava os remédios. E então esses médicos e esses farmacêuticos começaram ali, a ficar bravos com ele? Sim, e reclamaram lá, né, para a prefeitura, pro governo, para a polícia, e ele foi obrigado, a deixar a vila. Ele teve que ir embora. Ele ficou muito triste, porque ali na vila ele já tinha acostumado com o lugar, com a casa. Ele agora tinha vários amigos na vila. E ele só fazia o bem. Era uma injustiça. Mas a Bíblia fala assim, Filó, que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Na hora que o Hudson fechou a casa dele e foi embora, ele confiava em Deus. Ele estava chateado. Ele, não é, Zé? Você ficaria chateado? Eu ficaria. Claro, ele gostava de ficar ali. Ele ficou chateado. Ele não queria sair de lá. Mas naquele mesmo momento ele entendeu que talvez não, com certeza Deus tinha um plano. Porque a Bíblia fala que a gente faz planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então ele fez planos de ficar naquela vila, mas Deus tinha outros planos para ele. E então ele precisou ir embora, muito triste, mas confiando que Deus ia fazer a sua parte, ia fazer algo especial. E ele foi então para um outro lugar onde moravam dois missionários que ele conhecia. Um era escocês, eu acho que o outro era inglês também. O Dr. Parker e o Sr. Jones. Ele foi para lá, um lugar chamava Nimbo. Eu acho que é assim que fala, Nimbo. E quando ele chegou lá, então, ele foi procurar esses 2 amigos, o Dr. Parker e o Sr. Jones, porque ele não tinha um lugar onde ficar, né? Então ele foi lá para casa deles e foi muito bem recebido por aqueles homens e tudo mais. E os homens falaram assim para ele, olha, pode ficar aqui com a gente vai arrumar um lugar para você. E logo depois de alguns dias, eles mostraram para ele, falaram, olha, por que você não fica aqui na nossa cidade? Olha, nós conseguimos uma boa casa para você. E o Hudson falou assim, mas eu preciso de uma casa onde eu possa atender os pacientes e falar de Jesus às pessoas. E essa casa que eles conseguiram era tão boa, porque ela tinha 2 andares. Na verdade, ela não tinha 2 andares, ela tinha um espaço em cima que é chamado de sótão. A gente não costuma ter sótão no Brasil, né? E ela tinha esse sótão. Então, o que ele fez? Ele fez a sua casa lá em cima e na parte da casa mesmo, no térreo, ele fazia de tudo, Ele atendia doentes, ele dava aula para meninos chineses, para eles aprenderem a ler, escrever, principalmente ler a Bíblia. Nossa, ele já ensinava chinês? Já, ele ensinava. Olha, então os meninos só. chineses, ele atendia doentes,
Na hora do almoço, ele servia entre 40 e 70 refeições. Ele não parava de trabalhar. E à noite, ele fazia culto nesse lugar. Virava uma igreja. Então, era uma casa muito boa. E ele ficou contente, então, de ter ido ali para Nimbo, né, naquele lugar. E ele ainda ia ficar mais contente, porque Deus tinha preparado uma surpresa para ele. Quem será que adivinha que surpresa que era, hein? Qual? Que bênção, que bênção. Ali, que bênção, que bênção. Ai, tô Ali curiosa. perto tinha uma escola missionária, né, para crianças chinesas e para meninas. Então trabalhavam várias missionárias. E ele conheceu uma linda missionária. Finalmente. Também Oh. ela era inglesa igual ele. Ela chamava Maria Jane. Ou Mary Jane, né? Agora ele tava com Maria, 90 anos. não, ele era novo ainda, Zé. Ele era um homem, né, adulto, ele era novo ainda. E ele, então, ficou amigo da Maria, que também era inglesa e já estava há bastante tempo lá na China. Então, ela também conhecia os costumes ali E da ela China. era missionária também. Ela tinha também dado sua vida para Jesus. Ah, Ela perfeito. servia Jesus ali Aí, Filó. e dando aula para as meninas. Perfeito, né, Filó? Perfeito. Ela dava aula Bem, para as bem. meninas e o Hudson Taylor dava aula para os meninos. E eles ficaram muito amigos e o Hudson começou a amar a Maria e começou a orar por ela. Falando, ó Deus, me mostra se essa é a esposa que o Senhor tem para mim. E ele, cada vez que ele orava, ele sentia paz no coração. Cada vez, mas ele não tinha contado para ela ainda, né? Ele não tinha contado esses planos ainda, ele queria ter certeza de Deus. Bem, E aí, ele... quer dizer, que bênção, Que bênção, né, Zé? Que bênção. E aí, ele convidou a Maria para tomar um chá, né? Porque em inglês adora tomar chá. E ele convidou a Maria para tomar um chá. E claro que ela ia levar uma amiga, porque não era bom assim, né? Uma moça andar sozinha com um moço. Então ela convidou uma amiga dela. E o Hudson, quando ficou todo animado lá na casa dele, né? Foi preparar o chá. Cadê o chá? Ai, Cadê o Deus. açúcar? Cadê as Ai, bolachas? Não tadinho. tinha nada. Oh. Lembra, o Hudson, ele não tinha salário, porque tudo que ele atendia, todo mundo pensa que médico é rico, né? Só que o Hudson atendia todas as pessoas de graça. Ele não cobrava um centavo para atender as pessoas. Ele não cobrava para dar, ele dava os remédios, né? Ele não vendia os remédios. Então o Hudson, ele vivia pela fé. Ele vivia pela fé do Senhor, confiando no Senhor e confiando que Deus ia abençoar outras pessoas para enviar ofertas para ele. Ele não tinha um salário, ele vivia pela fé. Olha só, difícil, né? A Bíblia fala que o justo vai viver pela fé. Então é difícil viver pela fé, mas é o que nós devemos fazer, porque Deus prometeu que cuida da gente. Às vezes a gente fica tão preocupado com o que vai acontecer amanhã e a gente não deve se preocupar. A Bíblia fala que o nosso trabalho é descansar no Senhor. Então a gente tem que trabalhar sim para a obra de Deus e descansar que Deus está cuidando de todas as coisas. E ele ficou preocupado, ele chamou lá o seu amigo, né, que ajudava ele ali na obra e falou, olha, eu não tenho nada para servir para Maria, eu não tenho nada, vai vir ela e uma amiga aqui, o que a gente vai fazer? E aí ele já, aliás, ele falou isso, mas ele já tinha a resposta, venha comigo, vamos orar. E os dois então juntos se ajoelharam e oraram e clamaram a Deus, Senhor, não tem nada na nossa despensa, não é só a questão do chá, daqui a pouco a gente tem que servir a janta, amanhã a gente tem que servir o café da manhã e o almoço para as pessoas que são pobres e famintas e que moram aqui perto, que não tem. Por favor, Senhor, nos ajude. Enquanto eles estavam orando, um milagre aconteceu. O que Chegou uma criança lá correndo, Senhor Parker, né, Hudson? Entrou lá correndo e... Olha, tem um monte de carta aqui que chegou para vocês. Nem era dia de correio, nem era o dia. Mas Deus, ele sempre dá um jeito em todas as coisas. Quando eles abriram a carta, numa delas tinha uma oferta em dinheiro. E aí o Hudson pôde comprar a comida para aquela semana toda. Olha Como só. Deus é fiel.
Que bênção, né, Zé? Como Deus é fiel Deus com cuida, o seu servo. Deus cuida. tudo. E aí a Maria chegou e eles conversaram e Aí eles ele tomaram comprou o chá. Sim, comprou o né, chá, comprou comprou o bolacha, açúcar, panetone, comprou as comprou bolachinhas. Pascoal, Não comprou tinha um monte de essas coisa. coisas, Zé. Não, Eu acho que não. bolacha recheada. Devia ter uma bolachinha chinesa, né? uma Tem umas Coca-Cola bolachinhas Light, chinesas. Ele fez a festa. Não, ele só comprou o chá mesmo e as coisas primordiais. E eles tomaram um chá, tudo. E quando ela ficou um momento um pouquinho sozinha, né? Ele abriu o seu coração para Maria. Ele falou para ela: Maria, eu estou orando por você. Eu tenho paz que Deus quer que eu me case com você. Você quer se casar comigo? Essa E a aula foi Maria- importante. E a Maria disse: sim, eu também tenho essa paz. E Olha só, então ela tava assim isso. também. Só que antes deles ficarem noivos, o Aquele Hudson também. teve uma conversa bem séria com ela. Não pra ir pra China, que nem a outra, né? Porque eles já estavam lá. Ele disse pra ela: Maria, você sabe que eu sou um médico, né? E ela disse: sim. Mas você sabe que eu sou um médico que não tem salário, né? Ela disse: sim, eu vivo pela fé. Eu não tenho salário. Eu recebo algumas ofertas, às vezes sim, às vezes não, mas eu vivo pelo cuidado de Deus. Eu sou pobre, eu sou um médico pobre. Você aceita casar comigo assim mesmo? Ixi, foi embora. Ela aceitou. Amor não enche Certeza. barriga, filho. Amor não enche barriga. Não, Zé. Mas era vontade Amor de não, né, receber? Zé? Mas Deus enche. E aí, Que bem. o que você acha, Zé, que ela não aceitou? Oh, não sei. Ah, eu acho que ela aceitou A sim. Filó tá mais confiante. E aí, Zé? Depois do que ele falou, eu fiquei meio em dúvida. Não. É, Eu ela, acho que deu tudo certo. ela aceitou. Ela falou assim, ó: Que bênção, que bênção. Hudson, Deus também é meu pai. Ele me trouxe aqui pra China e ele sempre cuidou de mim. Eu tenho certeza que ele vai cuidar de nós dois. E depois de 2 semanas, olha que noivado rápido. Depois de 2 semanas, os dois se casaram. Eles são E ela- importantes, eles são Gente, importantes. 2 semanas. 2 olha. semanas. Sem nada de festa, nada daquilo, né? Se casaram e ela foi morar lá na casa e eles serviam ao Senhor o tempo todo, da hora que eles acordavam até na hora que eles iam dormir. Olha, eles acordavam cedinhos, eles davam aula para as meninas, para os meninos, ele atendia os doentes, ele pregava o evangelho, à noite ele fazia culto, dava discipulado, era muito trabalho. Os dois não paravam de domingo a domingo, viu? Não tinha nem descanso de final de semana. E isso esgotava um pouco os dois, mas eles continuaram fazendo a obra de Deus e a Bíblia fala que aquele que espera no Senhor renovam as suas forças. Amém. Também fala que a alegria do Senhor é a nossa força e é isso que dava força para eles. Embora o cansaço físico vinha, eles se alegravam então de poder trabalhar para o Senhor e a alegria então dava força para eles e eles continuando fazendo a obra de Deus. E um dia, antes de falar disso, ó, muitas pessoas foram se convertendo. Eu vou falar o nome de algumas, ó, para vocês terem uma ideia. Tem uns nomes difíceis. Um senhor chamado Tsui recebeu Jesus, ele era professor de chinês. Olha que não é de tsunami, não. Ele era um professor de chinês, podia ajudar ali também na obra. Um outro que era um senhor que fabricava cestas, né, de vime, o senhor Fan. Também um outro que era jardineiro, o senhor Wang. E aí um outro que tinha o mesmo nome, que Ai, era não um vou ter que decorar esses pintor, nomes, não. senhor Yang também. Muitos. E um dia, o Hudson estava fazendo o culto. Opa, não é essa imagem, é a outra. O Hudson estava fazendo lá o culto, né, na sua casa, à noite, como ele sempre fazia. E já estava cheio de pessoas, né? Bastante gente já tinha aceitado Jesus. Muitas outras pessoas, todas as noites, chegavam para o culto para ouvir a palavra de Deus. E aí, então, um homem muito importante naquela cidade, ele chamava Senhor Ni. Ele era o líder de várias pessoas, né, de uma seita que adorava falsos deuses. Eles tinham um ídolo que eles adoravam. O ídolo é uma imagem, né? É uma imagem que as pessoas ajoelham e oram, acreditam nela. E esse senhor Ni, ele era um líder, então, dessa seita. Ele liderava várias e várias pessoas, todas elas fazendo algo que a Bíblia diz que é errado, porque a Bíblia diz que nós devemos adorar só a
Deus e que não é pra gente fazer imagem de escultura. Mas por ele não conhecer a palavra de Deus, por ele não conhecer a Bíblia, ele acabava fazendo errado. Ele não fazia errado porque ele queria fazer errado. Ele fazia errado porque ele não sabia. E há muitos anos ele procurava uma resposta, porque apesar de adorar o ídolo e ser o líder de tantas pessoas, ele não tinha paz no coração, ele tinha um incômodo. Ele sabia no fundo, que ele não tinha certeza de nada, que se ele morresse, ele nem sabia para onde que ele ia. E ele queria ter essa certeza, e ele buscava. Tantas vezes ele buscou a resposta. E um dia ele apareceu lá no culto e ouviu, sentou lá e ouviu. E naquela noite o Hudson pregou o evangelho, falou sobre o pecado, falou sobre a obra de Cristo, sobre o amor de Deus, falou sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e estendeu o convite e falou, olha, está aqui o convite, ele é aberto a qualquer que crer. Todo aquele que confessar o Senhor será salvo. Quando o Sr. Ni ouviu essa palavra, ele levantou no meio da congregação e disse, eu quero esse Jesus, eu quero ser um crente no Senhor Jesus agora. E o Hudson mostrou então alguns versículos para ele e ele clamou, ele confessou com a sua boca, eu creio no Senhor Jesus como meu único Salvador. Ele não cria mais naquele ídolo, mas agora ele sabia que era Jesus que tinha morrido, não o ídolo. O ídolo não tinha morrido na cruz por ele, entregue sua vida, derramado seu sangue, mas agora Jesus, e ele entendeu. E ele então foi salvo para a glória de Deus, o líder de muitas pessoas. E aí então o Sr. Ni, quando terminou a reunião, embora estivesse tão feliz que finalmente, depois de tantos anos, ele tinha escutado a verdade, né? Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ele chegou para o Hudson e fez uma grave pergunta que deixou o Hudson muito pensativo. O quê? E se você quiser saber qual foi a pergunta Dona e o Érica, que deixou o Hudson com essa cara tão preocupada, você vai ter que voltar aqui terça-feira, às 18h30. Às 18h30. a senhora sempre faz isso. Pra você descobrir, o que será que deixou o Hudson com essa cara tão preocupada? O que será que o Sr. Ni... Na melhor parte, né, Flo? O que será que o Sr. Ni falou pra ele, hein? Agora eu vou ficar muito curiosa. Claro, tem que Terça-feira. Nós não sai daqui hoje. Ai, Zé, como Terça-feira. Sai, Ô, Zé. o sol vai nascer. Zé, deixa eu terminar aqui e fazer o apelo e depois você fala. Terça-feira às 18h30 eu espero vocês aqui. Senta direitinho, Zé, bem bonitinho. E a minha pergunta pra você é, você já confiou em Jesus como seu Salvador? Ou você tá que nem o Sr. Ni, sem saber que se você morresse hoje ou se Jesus voltasse hoje, pra onde você iria? Céu e inferno é o que há, né? Diz aquela musiquinha que a gente também canta na escola. Mas a Bíblia fala sobre isso, que é possível você ter certeza da sua salvação, porque Jesus já pagou o preço por você. Jesus já rasgou, a sua dívida, cancelou os pecados, mas você precisa receber essa salvação, crendo e pedindo com a sua boca. Amém? Se você já é um crente, minha pergunta para mim e para você é, o que nós temos feito por Jesus? A gente viu que o Hudson e a esposa dele fizeram tanto, né? Trabalhavam arduamente, nem estavam preocupados com dinheiro nenhum, sabiam que Deus cuidava deles e saíram ganhando almas ali para a China, embora ainda tivesse milhões e milhões de pessoas para eles falarem. O que eu e você temos feito para falar de Jesus? A gente tem um livro sem palavras, a gente tem folhetos, a gente tem bíblias para dar de graça, a gente tem a rede social hoje para falar de Jesus. O que será que a gente tem feito por Jesus? Vamos fazer mais, não é? Vamos orar? Vamos. Pai querido, obrigada pela lição, ó Deus, pela vida de Hudson, que tanto nos ensinou como ele amava o Senhor e dedicou toda a sua vida para ganhar almas na China. Que o Senhor esteja também nos dando sabedoria e capacitação, ajuda, ó Deus, coragem e força para a gente falar de Jesus também aqui onde estamos. Abençoe as crianças e seus pais e que almas possam ser salvas, em nome de Jesus. Amém. Vamos terminar então agora.
chamar a Gabi e a gente vai cantar a música do Ser um Missionário de Deus Emissário Gente, eu não conheço. para mostrar aos Conhece, outros Filó? Jesus. Lá do nosso cultinho, Conhece não, Zé. Filó? Lá da nossa igreja. Qual que é o tom, hein? Lá. Você vai lembrar, Zé, você vai lembrar. A gente não Ser canta um nenhum missionário. dó. Ó, vou contar aos outros que Jesus é o caminho, a verdade e a luz. Vou contar aos outros que Jesus é o caminho, a verdade e luz. Na escola, em minha casa, onde quer que eu andar, pra falar de Cristo, vou onde Deus mandar. Pois vou contar aos outros que Jesus é o caminho, a verdade e luz. Jesus está voltando, não posso perder tempo. Ser um missionário de Deus emissário pra mostrar aos outros Jesus. Tchau, pessoal. A gente se vê na terça-feira. Que horas é? Terça? É. Terça. Ixi, 18h30. Muito Que bem, horas, Zé. Filó? Às 18h30. Tchau, pessoal. Um beijo. Amanhã não vai fazer nada. Amanhã tem culto Amanhã na não igreja, fica né? dormindo? Só que não na igreja, aqui, né? Aqui em casa. Então, se você quiser acompanhar de domingo, eu estou dando o estudo Honrando a Deus, é o estudo sobre as 5 coroas. Amanhã, é 10h30 da 10h30. manhã. Que bem. Só que aí não é no Facebook do Colégio Batista, embora a gente compartilhe ali também. E no Instagram tá? No Instagram do Colégio Batista, mas é lá no Facebook da segunda igreja. Aí você tem a história Honrando a Deus e depois às 18 horas, não 18h30, tá? Às 18 horas tem também a história Honrando a Deus sobre as coroas, os galardões celestiais. Não percam, ó, um estudo Filó, você tá excelente. convidada pra vir amanhã. É, Pode deixar, Filó, o eu Zé venho também. sim. Tchau, pessoal. Um beijo pra Tchau. todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.